Retomar a eletricidade foi um grande desafio para a humanidade, mas nós conseguimos. Hoje, essa estranha força trabalha para nós. E com a ajuda das baterias, ela está literalmente em nossas mãos. Nos celulares, em notebooks. Isso traz um novo desafio. Nós viramos devoradores de eletricidade. E as baterias já não dão conta da nossa demanda. Como resolver esse problema? Bom, para entender o futuro da bateria, é preciso, primeiro, entender o passado dela. Afinal, ela é mais antiga do que você pensa. É o que revela José Soares, professor de engenharia na Mackenzie. Na literatura, a gente fala que há 2.000 anos atrás, tinha baterias em garrafas, né? Eles colocavam algumas placas lá de algum material, colocavam um filamento de cobre, misturava lá um vinagre, um limão e aquilo saía gerando energia. Isso tem mais de 2.000 anos já. Baterias primitivas como essa podiam até funcionar, mas ninguém sabia realmente como elas funcionavam. Séculos depois, ao desvendar o mundo microscópico do átomo, podemos entender qual é o segredo da eletricidade. É porque, apesar de serem pequenininhos, os átomos têm muita energia, principalmente no núcleo. É daí que vem a energia nuclear. Mas tirar a energia do núcleo é algo complicado. E ninguém quer andar com uma usina atômica no bolso, não é? Bom, por isso é mais fácil usar a energia de outra partícula do átomo, o elétron. Os elétrons orbitam no núcleo do átomo, mas em alguns materiais eles podem se soltar da órbita. E eletricidade é essencialmente isso, o fluxo ordenado de elétrons arrancados dos átomos. É o que chamamos de corrente elétrica. Ok, mas a gente não extrai eletricidade de qualquer átomo. Por isso, as baterias não são feitas de material comum. Mas afinal, o que acontece aqui dentro que gera eletricidade? Pedimos ajuda a Sérgio Pereira, professor de Química na Escola de Engenharia da Mackenzie, que explicou para nós. Nós não temos um elemento químico sozinho que faz esse serviço. O que acontece é que nós temos dois metais ou dois materiais, né? E aí a gente tem uma passagem de corrente elétrica de um material para o outro. Essa passagem de corrente elétrica, devido à diferença de potencial entre os dois materiais, é o que gera corrente elétrica. Isso acontece porque em alguns materiais, como certos metais, por exemplo, os elétrons podem ser arrancados do átomo. Por isso, esses materiais são conhecidos como condutores. Já os materiais isolantes, como madeira e borracha, não conduzem eletricidade, porque os elétrons são fortemente ligados ao átomo. Em uma bateria, temos sempre materiais condutores. Uma reação química faz com que o material perca elétrons que passam para outro material. Com a ajuda do professor Sérgio, a gente verificou esse fenômeno na prática, recriando a pilha de Daniel, uma experiência do século XIX. Para isso, usamos barras de zinco e cobre, que foram mergulhadas em soluções que provocam uma reação química. Com isso, o zinco oxida e perde elétrons. Já o cobre reduz, ou seja, ganha elétrons. Para provar que há eletricidade passando, ligamos um voltímetro, que mede a corrente elétrica. E olha aí, temos uma corrente elétrica próxima a 1 volt. Mas calma, doutor, essa é uma voltagem bem baixa, é quase igual a uma pilha pequena. Depois de 1 hora, a perda e o ganho de elétrons começa a alterar a aparência dos dois metais. Nas baterias acontece algo semelhante, mas com outros materiais, sem precisar de um laboratório. E quando você carrega a bateria, o processo químico se inverte. O material que oxidou ganha elétrons e vice-versa. É por isso que as baterias têm um tempo de duração. Repetir um processo químico centenas de vezes desgasta os metais. Não é à toa que todo aparelho eletrônico tem um manual com dicas para fazer a bateria durar mais. Essas dicas, elas fazem com que o ciclo a vida útil da bateria se prolongue, porque elas têm lá um modo de operar bem característico. Alguém lê? Uma dessas dicas é evitar o calor excessivo.
Por isso, deixar o celular no bolso não é uma boa ideia. Quando nós deixamos o celular por muito tempo no bolso, o nosso corpo ele tem uma temperatura por volta de 37 graus Celsius, né? Então, a bateria ela não gosta de calor. Por que ela não gosta de calor? A bateria do celular. Porque, na verdade, o calor ele acelera processos químicos, ele acelera, aumenta a velocidade de reações químicas. Durante um tempo, as baterias de celular eram feitas de cádmio, que sofriam com o famoso efeito memória. A bateria perdia parte de sua capacidade após um tempo de uso. Mas hoje as baterias são mais eficientes. A do seu celular provavelmente é feita de lítio. Você sabe o que é isso? É um metal extremamente leve e que perde elétrons com facilidade. Por isso, as baterias de lítio dominam o mercado. Mas ainda assim temos um problema. Estamos dando novos usos aos nossos aparelhos. Um celular, por exemplo, não serve só para fazer ligações. Por isso, ficar com a bateria descarregada no meio do dia ainda é comum. Mas já tem gente pesquisando novos materiais mais eficientes. Um dos mais promissores é o grafeno, um elemento transparente elaborado com carbono puro. Nós procuramos uma cientista do McGraph, o Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia da Mackenzie. É ela quem explica algumas vantagens do grafeno em relação aos materiais usados atualmente. Com o passar do tempo, esse material, o grafite, ele vai ficando, vamos dizer assim, tendo um estresse maior e como se fosse quebradiço. O grafeno já é um material flexível. Sendo flexível, o grafeno não sofre tanto desgaste. Por isso, uma bateria de grafeno pode durar muito mais. E essa flexibilidade tem mais uma vantagem. Já pensou ter um celular que dá para dobrar? Então, quando a gente pensa todo no desenvolvimento de uma eletrônica flexível, que é o futuro de você ter celulares flexíveis, tablets em plásticos, transparentes, a gente também tem que pensar em toda uma tecnologia de como você agregar um sistema de alimentação a esse dispositivo. Essa bateria também tem que ser flexível, ela também tem que ser leve e permitir essa portabilidade, né? Os pesquisadores também afirmam que as baterias com grafeno poderão ser carregadas em minutos e fornecer eletricidade por muito mais tempo. Mas existe um desafio. Um produto, como uma bateria, só se torna viável quando produzido em grande escala e por um preço acessível. A gente só consegue substituir uma tecnologia que está no mercado por uma outra se você consegue fazer essa produção em nível de grande escala e você também tem que ter a questão do preço, né, para ter um preço também competitivo. Só que agora as pesquisas estão no sentido de, primeiro, a gente ter a produção do grafeno em grande escala para possibilitar esse material ser empregado nessas baterias e com um custo menor. Por isso, as pesquisas feitas no McGraph estão focadas em superar os desafios desse novo material e criar soluções úteis para a indústria. A gente conseguir fazer uma pesquisa alinhada com também o interesse do que o setor de produção, a indústria, o que eles estão necessitando. Isso é uma das estratégias do McGraph e algo que a gente trabalha também muito nesse sentido. No futuro, os elétrons vão continuar trabalhando bastante, mas você provavelmente vai reclamar bem menos das baterias.